conectada. Aê! Aê! Conseguimos! Caramba, hein? Que coisa! Eu aceitava aqui e não aparecia para você. Agora foi. Boa Agora noite a foi. todos. Bom, eu queria falar que essa live surgiu por acaso. A Fernanda é minha paciente. Ela passou comigo no Einstein, não foi, Fê? Foi no No Einstein, isso. Einstein. De E daí ela me... perdizes. De Perdizes. E aí ela me É. contou que ela é nutricionista. E, bom, enfim, a gente começou a falar de diversas coisas, falamos de candidíase, e aí ela começou a me dar várias dicas de candidíase, de alimentos que poderiam ajudar. E eu falei, gente, esse tipo de coisa a gente não aprende, né, na faculdade. O ginecologista, ele não sabe orientar em relação à alimentação, né? Então, eu achei que, sendo uma doença tão comum, né, no Sim. cotidiano das mulheres, quer dizer, 3 em 4 mulheres vão ter candidíase pelo menos uma vez na vida, né? Então, essas dicas de alimentação, elas são preciosas. E, Rei, E só quem já teve candidíase, né, sabe o quanto que é desconfortável, né? é super desconfortável. Os sintomas clássicos, eles são prurido, são aquela vermelhidão, arde para fazer xixi, arde na relação e às vezes dá até umas fissuras na vulva, né? Ficam umas Uhum. micro rachaduras e aquele corrimento clássico, né? Aham. Que Aquele mais leitosinho, né? parece uma nata de leite, fica aderida na parede vaginal, né? Então, a candidíase é a pedra no sapato do ginecologista, né? Porque sendo um fungo e não uma bactéria, a gente não tem aquele arsenal terapêutico para tratá-la, né? A gente Uhum, uhum. tem poucas opções terapêuticas e nem sempre resolve, né? E muitas Sim. vezes o que a gente tem para prescrever, né, além do via oral, os cremes vaginais, às vezes, eles cursam com processo alérgico na paciente. E daí a paciente já não sabe mais se o que está coçando, o que está ardendo é a cândida ou se é Ou o se é processo a alérgico, alergia. né? Então, eu tenho evitado passar, pelo menos a princípio, as medicações tópicas, porque elas podem ser mais irritantes e propiciar mais um processo alérgico do que o via oral. Mas, às vezes, de fato, a gente fica sem recurso terapêutico, né? Por isso, a importância da alimentação, das É, vitaminas, dos probióticos. sim. Rê, coceira também é um sintoma clássico de candidíase? É um sintoma clássico. Mas, assim, das pacientes que vão ao consultório com sintoma de coceira, só uns 50% vão ser candidíase. Existem outras causas também para coceira, mas é um dos sintomas clássicos da Da candidíase. candidíase. Então, assim, quem está nos assistindo, se quiser ter uma ideia de que possa ter cândida, lógico que tem que procurar o gineco, né, o seu médico, para poder ter esse diagnóstico fechado. Mas então, assim, coceira é um sintoma, o corrimento, que é bem clássico, né? Isso, A o vermelhidão, ardor, o isso, ardor, a vermelhidão e às vezes a disúria, né, que é o ardor para fazer xixi, para fazer ou a xixi. dispareunia, que é a dor na relação, né? São os sintomas clássicos. E aí o que a gente normalmente orienta são as mudanças no estilo de vida, né? Então, por exemplo, verão. Chega a fim de janeiro, a Hum, mulherada toda no consultório, tudo com aqueles sintomas clássicos, por quê? Passou as férias na praia, na piscina, fica com o biquíni molhado, né, por muitas horas. Cândida gosta, né, é fungo, gosta de ambiente quente e úmido. Então, sim. tudo que propicie, né, o calor e a umidade faz com que haja mais proliferação. É, Então, a gente é fala, mito? cuidado com o biquíni. Pode falar, Fê. Uhum. É mito ou é verdade dormir sem calcinha? Super verdade, super verdade. Às Super vezes a verdade? mulherada fica incomodada, né? Ai, mas como assim dormir sem Aham. calcinha, né? Coisa estranha, demora para acostumar. Mas eu falo, olha, vai ter que trocar de pijama toda noite, mas Toda vale a pena. noite. Sim, É. vale a pena. Eu tenho um hábito de dormir sem calcinha, porque eu odeio coisa me prendendo, né? Então, Sim, assim, e uma vez eu escutei de um médico também falando que isso era, para Cândida, era algo super interessante.
Sim, Então eu já faço isso de tabela, que bom. sim. E outra coisa também é roupa de ginástica, né? Aquela lycra, que vai até machucando, né? Então, tudo que propicia a vagina não respirar acaba fazendo com que aumente a proliferação dos fungos. Então, meia calça, o próprio absorvente, né? O próprio absorvente, quando a mulher tem um fluxo muito intenso ou que dure muitos dias, ela acaba tendo candidíase logo depois. E o uso de antibióticos, né? Isso é uma coisa que muita gente não sabe, Sim, sim. mas toda vez que a gente usa antibiótico, tem mulher que assim, já usa antibiótico já depois com a receitinha lá do fluconazol. Zol. Porque o que acontece? O antibiótico ele mata bactérias, mas ele não mata só a bactéria que a A gente patológica, né? quer, né? Ele mata também os Isso. nossos lactobacilos, né? Os nossos bacilos de Dodelaine. E aí Sim. ocorre essa alteração aí na flora, e aí a Cândida, que é um fungo oportunista, aí faz a festa, né? Aí acaba ficando mais difícil da gente tratar. E a candidíase de repetição, Rê? Então, candidíase de repetição, a gente considera quando é acima de 4 episódios por ano, Por ano. né? Já Aham. é considerado de repetição. E então, e aí o que que a gente faz, né? A gente tem que, além dessas mudanças no estilo de vida, né? Também começar com uma terapia mais estendida. Ou seja, Uhum. usar o fluconazol de repente semanal, por um período mais estendido. Por quê? Para a gente tirar a paciente daquele ciclo, né? Porque às vezes ela não consegue regenerar. Então, o que Sim. acontece? Na vagina existe uma série existe uma microbiota, né? Uma série de micro-organismos. Então, você tem bactérias, você tem fungos vivendo ali em harmonia. Qualquer coisa que mexa nesse delicado equilíbrio, né? Acaba fazendo com que a cândida, A que é cândida oportunista, né? se Ela ganhe aí prolifera. a bactéria e isso, e acabe proliferando. Sim. E aí também a gente tem que pensar nos outros fatores que podem desencadear a candidíase, né? Então, até o uso de contraceptivos, tudo que aumente a quantidade de hormônios, como a própria gravidez, propicia o aparecimento e a manutenção da cândida, Eu, né? eu tenho um protocolo, Rê, de quando eu recebo uma gestante, levar probiótico para a gestação inteira, né? Para não ter problema de ter candidíase durante a gestação. Sim. Às vezes a gente tem que tirar a pílula da paciente porque ela não consegue melhorar, não tem o que a gente faça, e daí o único jeito é tirar a pílula ou tirar a terapia hormonal, né? Fazer com que aquele nível de estrógeno baixe um pouquinho para a gente conseguir controlar, Sim, né? sim. A flora. E aí a gente tem também a alimentação como um outro pilar aí importante do controle da candidíase, né? Sim. E aí eu me lembro que você me falou do mamão na nossa É, consulta, né? Que eu é fiquei, nossa, verdade. como assim mamão? E eu até falo para as pacientes hoje em dia. O mamão, você me falou que a casca dele às vezes Na fica com aqueles verdade, funguinhos, né? isso. Todos os alimentos que fungam, né, eles podem fazer um desequilíbrio da nossa flora, né, e consequentemente dar oportunidade para a Cândida se manifestar, né? Então, assim, o mamão é um alimento que funga, as frutas secas também são outras coisas que fungam, que também podem dar o desequilíbrio da nossa flora. A castanha, às vezes, também funga. Então, são coisas que, para quem tem candidíase de repetição, é interessante evitar, né? Esses alimentos. E sem contar também que os alimentos ricos em carboidratos, né? A quantidade de carboidrato e de açúcar que vai ter ali acaba fermentando muito mais, mudando o pH e dando a oportunidade para a cândida se manifestar, né? Então, assim, eu tenho muitos casos de pacientes, né, que chegam para mim com a queixa de candidíase. E quando a gente faz, por exemplo, uma dieta mais rica em proteína, gordura e vegetais de baixo amido, a paciente responde super bem ao tratamento, porque ela passa
a não ter mais esse desequilíbrio, né, de pH e a entrada dos probióticos, que também é Sim. outra coisa maravilhosa, né? É, Então, isso é uma melhorar. dúvida também que eu ia te perguntar. Os probióticos são todos iguais? Qual que a gente deve utilizar? Não, os probióticos eles não são todos iguais, né? A gente tem vários probióticos prontos no mercado, mas assim, uma dica que eu dou para quem está assistindo e está com candidíase é tentar procurar o probiótico, se a pessoa quiser comprar o pronto, que tem maior número de cepas. Então, quanto mais cepas tem esse probiótico, mais ele vai ajudar na nossa flora intestinal. E, consequentemente, vai ajudar também na candidíase. Porque tem probióticos que tem duas cepas só. E aí não é tão interessante. A gente não consegue um resultado tão benéfico assim, né? E uma outra coisa, Rê, que eu gosto de fazer é mudar as cepas conforme a paciente vai evoluindo. Então eu entro com uma cepa padrão que eu gosto de trabalhar, que são as cepas que eu acho que mais modifica a flora, e aí eu vou levando eu vou rodiziando esses lactobacilos para a paciente continuar tendo os benefícios aí da suplementação. Entendi. Em relação aos queijos que também fungam, Fê, tipo gorgonzola. Também, gorgonzola, a gente evita, né? Todos esses alimentos que estão relacionados com fungos, a gente evita para não ter a proliferação da cândida. Interessante. Eu estou aqui olhando É, as perguntas enquanto você está falando. Perguntaram do corticoide. O corticoide também é outra é e, medicação que, quando a gente usa, pode desequilibrar a flora e também propiciar aí sim, o exatamente, aparecimento e a manutenção da exatamente, candidíase, né? exatamente. Né? Então, assim, normalmente os pacientes que fazem uso crônico de corticoide ou usam antibiótico, né, tem que ter uma suplementação de lactobacilos para não ter desequilíbrio. E às vezes não só a cândida, né, mas às vezes uma diarreia também que pode ocasionar, né, ou uma constipação, né, são outras coisas que levam aí o uso crônico de tanto de corticoide ou o uso de antibiótico. Isso é outra coisa importante, né, Fê? Porque a cândida, ela também faz parte da flora intestinal, né? Então, o reservatório do fungo é justamente ali no canal anal. Então, uma higiene que não seja muito bem feita, né, pode Uhum. propiciar ali a levada das A fezes para. translocação, né? Sim. E aí acaba também gerando essa candidíase. E assim, a candidíase não é uma doença sexualmente transmissível, né? Por isso que a gente normalmente não trata o parceiro. Mas também pode acontecer, se o parceiro tem o fungo, né? Está colonizado pelo fungo, ele pode transmitir isso para a mulher. E aí, é claro, né? Não basta ter o fungo, né? Tem que ter todas as condições ali propícias para que esse fungo prolifere e ganhe Sim, a sim, batalha ali, né? Na sim. luta contra os lactobacilos. E aqui Teve a uma Lu pergunta. perguntou, eu estou vendo uma Pode. outra antiga aqui, sobre os absorventes diários, né? Os Hum, protetores diários. Protetor diário é aquela coisa de indústria mesmo, né? Que mostra a mulher de bicicleta linda, usando o protetor, né? Então a gente fica achando que o protetor é obrigatório, né? A mulher, para ser limpinha, tem que usar protetor. E na verdade é o contrário, né? O protetor e tudo que abafe ali a região da vagina propicia a proliferação de fungos, de bactérias, então tudo deve ser evitado. e o coletor menstrual, Rê? Então, o coletor, as minhas pacientes não tiveram tão boa experiência, né? Agora, a mulherada que se adapta, enfim, diz que não tem coisa melhor. Eu sou uma adepta ao coletor, eu já uso coletor faz uns 5 anos já. E eu sou completamente apaixonada pelo Apaixonada. coletor. Eu sou Assim, apaixonada. coletor, ame-o ou Ame odeio, né? ou odeio, Não, e assim, tem uma restrição, né? Uma vez uma paciente me falou, eu falei, de fato, né? Você precisa ter um banheiro exclusivo para poder usá-lo, porque durante o dia você está trabalhando no escritório. Se você não tem ali um lugar que tem uma cabine com uma pia dentro, como é que você vai trocar, né? Sim, O sim, sim. coletor. Então, assim, isso
não é tão fácil de ser usado no dia a dia, mas é isso, para a mulherada que usa, ama, só tem uma restrição em relação a quem usa DIU. Porque nisso de ficar colocando e tirando, pode Ah, e o se puxar coletor um pode ser que... fiozinho. É a única Uhum. restrição. De resto, quem usa gosta bastante, não tem nenhuma restrição. Tem uma pergunta aqui falando se a gravidez propicia cândida, né? Você já disse que sim, né? Que são as oscilações hormonais, né? Isso, é pelo próprio aumento do estrógeno, né? As células ficam embebidas de estrógeno e isso ajuda aí na proliferação do fungo. Da mesma forma que as pílulas. As pílulas hoje em dia elas têm uma dosagem bem mais baixa do que antigamente, né? De estrógeno e progesterona. Mas mesmo assim, as pílulas que têm maior dosagem, né, de estrógeno, como o Diane, por exemplo, às vezes, que nem eu te falei, às vezes a gente tem que suspender o uso da Suspender. pílula, né, por conta do excesso de estrógeno. Perguntaram ali se tem, pode ser o probiótico de cápsula ou de sachê, né? Tanto faz, né? O leofilizado, que é o de sachê, você pode levar ele para onde você for e não tem problema nenhum. Já o de cápsula, normalmente ele precisa ficar em geladeira, né? Então isso também acaba dificultando quem viaja muito, quem tem uma rotina, por exemplo, uma mulher que agora ainda a gente está em casa, né, por causa da quarentena, mas uma pessoa que tem, por exemplo, que é representante comercial, que tem que viajar muito e dorme muito em hotel, né? Seria mais interessante o de sachê. Mas as mulheres que estão em casa à noite, tomam um lactobacillus antes de dormir e faz o mesmo efeito. Sim. Tem uma indicação também, muitas vezes, de introduzir a cápsula na vagina, né? Mas daí tem que ter a indicação do médico, né? Porque eu, como nutricionista, por exemplo, eu não posso nada que seja introdutório, né? Então, assim, eu não posso orientar isso. Mas há indicações, muitas vezes, de abrir a cápsula ou de colocar a cápsula para dentro da vagina também. Sim. Aqui estão perguntando, a Karen perguntou do DIU, né? O DIU ele não propicia, não, a proliferação por Cândida cá. A A ingestão Keila de açúcar. perguntou, a Keilinha perguntou do Yakult. Também não tem nenhum estudo que E, fale a e uma outra favor, né, Fê? coisa, do Yakult, né? A quantidade de probióticos é bem pequena, né? Então a gente não consegue dizer que isso vai conseguir fazer uma boa colonização do intestino, né? E também o Yakult normalmente tem açúcar, né? Tem bastante Que açúcar, né? desencadeia também a candidíase. Então, assim, não é algo que. Um substituto, por exemplo, para os probióticos em cápsula seria, por exemplo, o kombucha, né? Que é Sim. a fermentação do chá ou do suco. E o kefir, né? Que seria a fermentação do leite, Isso né? que eu ia te Então, assim, perguntar do kefir. Tanto faz o kefir de água ou de leite? depende, né? O kefir de leite, as bactérias, né? Elas consomem bastante a lactose. Então, quem tem intolerância pode ser que tolere o pouquinho que fica ali. Mas pensando em probióticos, tanto faz. Entendi. E aí o kefir tem uma outra coisa, Rê, que tem que ter higiene também, né? Porque senão você vai Sim, crescer bactéria patológica ali também, que daí não vai causar o efeito que você quer, né? sim. Também tem que O tomar muito kefir cuidado. dá um trabalhão, né? Tem Dá que. um trabalhão, dá um trabalhão, dá um trabalhão. É, Uma outra coisa também que é bem interessante para a candidíase são os antifúngicos naturais, né? Que são óleo de coco, né? Então, o óleo de coco é um excelente antifúngico natural. E o óleo de orégano. O óleo de orégano também é um antifúngico muito incrível, né? Então, assim, o que eu oriento aos pacientes, né? Comprar um óleo de orégano e um óleo de coco, misturar os dois e passar também na vagina, por fora. Por quê? Porque isso acalma, né? E como eles são antifúngico, isso também vai ajudar bastante. Tem uma paciente minha que ela estava com candidíase de repetição
E ela viu no Instagram que tem uma. Eu acho que era uma gineco, eu não perguntei pra ela como que ela descobriu isso, mas o que que ela fez? Ela colocou nas embalaginhas de medicamento a mistura de óleo de coco, de óleo de orégano e colocou na geladeira. E aí, todo dia à noite, ela coloca na vagina para poder fazer a ação antifúngica tópica. Entendi. Então, É eu uma achei dica mais é uma natural, dica, né? isso, é uma dica mais natural e é bem interessante. Aqui perguntaram se é possível criança de 3 anos ter candidíase. É possível sim, porque desde que nós somos bebês, né, a nossa flora vaginal já é colonizada. Então, a criança ela pode ter também, porque na fralda, né, é muito comum Uhum. haver inoculação de fezes ali na região da vulva, da vagina da criança. Então, sim, é possível. E daí o tratamento ele costuma ser só ali passando pomadinha por fora, né, na vulva. Uhum. A Vanessa perguntou se a perda de peso também desencadeia candidíase. A Ivan é mais pela alteração da imunidade que É, pode e deve ser propiciar, né? e eu acho que também pela mudança da flora, né? Do equilíbrio da flora, porque você está comendo coisa diferente, então isso pode desencadear assim também. Aí aqui pergunta a Daniele, a candidíase pode se tornar crônica? Não, crônica não, Daniele. O que a gente fala é em candidíase de repetição, né? Se tornar crônica, não. A gente consegue debelar, mas muitas vezes acaba havendo a recidiva. Uhum. A gravidez propicia mais cândida? Sim, a gente falou disso mais no começo, né? Que pelo próprio embebimento aí hormonal, né? O estrógeno acaba deixando a vagina mais vulnerável à candidíase. O que mais? Eu tô pulando alguma, Fê? Olha aí. Eu vi aqui, ó, o óleo de orégano tem um tempo certo para ser usado, né? O uso tópico normalmente é usado enquanto a flora, a cândida você tá com sintoma. Passou, você pode até usar o óleo de orégano na sua alimentação, né? Que também vai ter o efeito antifúngico também, que daí vai agir lá no intestino. Então, mas aí Como, normalmente você recomenda o uso tópico, né? Do óleo, tanto de coco quanto de isso. orégano. Mas, por exemplo, a paciente que passar, por exemplo, a cozinhar com óleo de coco, ela vai ter o benefício também. Ah, eu vou colocar por exemplo, tem pacientes que eu faço, Rê? Eu peço para elas pegarem um azeite normal, que elas compram de boa qualidade, colocar o orégano dentro e usar aquilo para temperar a salada também. Né? Então eu Uhum. vou ter o efeito do óleo de orégano ali que é antifúngico, porque deixando no óleo eu vou ter uma extração melhor desse princípio ativo. Sim. Então, também na alimentação, né? Também na alimentação, né? Não só no uso tópico. Deixa eu perdi aqui. Kombucha pode se tomar todos os dias? Sim, pode se tomar todos. Na verdade, se deve, né? A colonização de bactérias ela precisa ser diária, né? Então, assim, principalmente quando a paciente está no crônico no agudo da doença. Tem uma Legal, eu perguntinha aqui queria para você. agradecer aqui a participação das pacientes e amigas que entraram. Muito bacana ver vocês todos aqui. E agradecer a Fê também por ter aceitado o convite. Bem bacana, Imagina, hein, foi um Fê? prazer gigantesco. Foi um prazer Dá para a gente gigantesco. combinar novos Dá para a temas. gente com certeza. É um prazer, eu fiquei muito feliz com o seu convite. Eu gosto muito, né, de estar aqui na internet, fazendo live, levando informação. E foi um prazer gigantesco, ter esse convite seu hoje para fazer a live comigo. Obrigada, Fê. Depois, meninas, quem quiser mandar as perguntas, a gente vai respondendo, tá bom? Pode mandar no Instagram mesmo que a gente vai Isso, no respondendo. direct a gente vai respondendo. E a Tá gente bom. espera vocês nas próximas lives. Legal, combinado. Obrigada, Fê. Beijos. Beijo, tchau. Tchau.